Histórias bíblicas. 3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias, um proeminente profeta durante um período desafiador em Israel, sob o reinado de Acabe. Elias, um tishbita de Gileade, se destacou por sua confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Divergindo do sistema político e da realeza, Elias corajosamente proclamava a verdade sem se submeter à corrupção. Sua imortal partida é um evento singular, revelado por Deus a Aos, filhos dos profetas, e a Eliseu, seu sucessor escolhido. O relato bíblico em 2 Reis 2, versículos 1 a 12. Descreve o momento em que Elias é levado ao céu em um redemoinho, indicando a direção do Jordão como o local designado por Deus. Os diálogos entre Elias e Eliseu em Betel, Jericó e Jordão enfatizam a recusa de Eliseu em deixar seu mestre, mesmo estando ciente da iminente partida. Essa jornada é contextualizada com Gilgal, ponto inicial para os filhos de Israel ao entrarem em Canaã. Assim, Elias representa um profeta corajoso e íntegro, cuja vida extraordinária culminou em uma partida imortal, marcando uma figura única na narrativa bíblica. Gilgal marcou o início da última jornada de Elias. Sua trajetória incluiu Betel, um local de oração cujo nome significa Casa de Deus. Em seguida, dirigiu-se ao Jordão, representando não apenas a morte física, mas também a renúncia à vida própria. Elias, tentando distanciar-se de Eliseu desde Gilgal, colocou seu sucessor à prova, não para se livrar dele, mas para testar sua fidelidade. O evento milagroso ocorreu nas margens do Jordão, onde as águas se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem a seco. Em um redemoinho, Elias foi elevado ao céu, um momento impressionante durante um diálogo casual entre os amigos. Eliseu, ao testemunhar isso, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias partiu, deixando Eliseu com seu manto. Ao golpear as águas do Jordão, estas se dividiram novamente, indicando que o espírito de Elias estava com Eliseu. Os filhos dos profetas reconheceram essa transição de liderança e prestaram homenagem a Eliseu. O contrato sem morte de Elias demonstra que o propósito de Deus nunca falha. Eliseu assumiu seu papel profético com poder e continuidade. O texto destaca 2 indivíduos imortais na Bíblia: Elias e Enoque, este último mencionado em Gênesis 5 como o pai de Matusalém. Número 2. Enoque, o bisavô de Noé. Enoque é destacado em Judas 14 como profeta da 7ª geração desde Adão, alertando sobre o julgamento futuro do Senhor. Enoque andou com Deus durante os dias de decadência moral, vivendo uma vida que serviu como exemplo inspirador. Seu relato em Gênesis 5:18 a 24 revela sua caminhada íntima com Deus, culminando no primeiro arrebatamento documentado, onde Deus o levou para casa. O exemplo de Enoque é mencionado em Hebreus 11:5 a 6, enfatizando que sua fé agradou a Deus e o livrou da morte. A promessa de Deus, conforme 2 Crônicas 16:9, é de cuidar daqueles cujo coração é totalmente dele. João 4:23 a 24 destaca a verdadeira adoração em espírito e verdade, procurada por Deus. Enoque é um símbolo no Novo Testamento do arrebatamento e da redenção final para os crentes que depositam sua fé no Senhor. Embora a maioria morra fisicamente, o exemplo de Enoque traz esperança de triunfo sobre a morte para aqueles que creem. Número 3. Os cristãos nos últimos dias. Agora entramos nas profecias registradas, eventos futuros conforme descritos. Embora não saibamos a hora exata da volta de Jesus, os cristãos experimentarão o arrebatamento, conforme mencionado em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Este evento incluirá tanto os que já morreram quanto os vivos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18 esclarece que os cristãos não devem estar desinformados sobre aqueles que já morreram, pois todos participarão do arrebatamento. Com base na palavra do Senhor, aqueles que ainda estão vivos quando Jesus retornar não precederão os que já morreram. O evento incluirá a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos para encontrar o Senhor nos ares. Essas palavras servem como consolo para os crentes sobre o reencontro com aqueles que morreram. Similar a Enoque, os cristãos serão arrebatados no ar durante esse período, prefigurando uma geração de crentes que não enfrentará a morte.
O arrebatamento será uma experiência compartilhada por todos, como um evento de transcendência da vida terrena. Na tecelagem intrincada das Escrituras, ao lado das figuras icônicas de Elias, Enoque e dos cristãos destinados ao arrebatamento nos últimos dias, emergem outras narrativas que desafiam a própria essência da mortalidade. Cada uma dessas histórias não é apenas um testemunho vívido da promessa divina de vida eterna, mas também uma exploração das profundezas da fé, transcendendo as limitações do tempo humano. Ao considerar esses relatos, somos levados a contemplar não apenas a fuga da morte, mas a imortalidade como uma manifestação da soberania de Deus sobre a condição humana. Personagens como Melquisedeque, cuja existência parece transcender genealogias e limitações temporais, sinalizam para a eternidade da promessa divina. As Escrituras, ao entrelaçarem essas histórias, criam uma sinfonia de esperança e significado que ressoa através das eras. A mensagem subjacente não é apenas sobre escapar da morte física, mas sobre a transformação da vulnerabilidade humana em algo duradouro e significativo. Esses relatos também destacam a importância da busca espiritual, com personagens como Abraão, cuja jornada de fé ilustra a confiança na promessa de Deus, mesmo quando confrontada com o inevitável ciclo da vida e morte. As narrativas transcendentais da Bíblia não são apenas testamentos de eventos extraordinários, mas convites constantes para os crentes se envolverem numa espiritualidade que vai além do tangível, da temporalidade efêmera, e se apegarem à promessa da vida eterna em Deus. Ao refletir sobre essas histórias, percebemos que a imortalidade na perspectiva bíblica não é simplesmente uma ausência de morte física, mas sim a presença de uma conexão mais profunda com o divino. Personagens como Noé, que emergem da inundação purificados, e Daniel, cuja fé o leva ileso através da cova dos leões, simbolizam uma fé inabalável que transcende as vicissitudes da vida. Essas narrativas não são apenas relatos antigos, mas guias atemporais para uma jornada espiritual que busca a verdade, a justiça e a eternidade. Ao nos depararmos com essas histórias, somos convidados a explorar nossa própria jornada de fé, buscando uma comunhão mais profunda com o sagrado em meio às complexidades da existência humana. Assim como esses personagens, a imortalidade espiritual se revela não apenas como uma fuga da morte, mas como uma transformação que permeia todas as esferas da vida, oferecendo uma perspectiva de significado e esperança que transcende as fronteiras do finito. Estas narrativas não apenas enriquecem a compreensão da fé, mas também lançam luz sobre a promessa de uma existência que vai além do transitório, conectando-nos ao eterno propósito divino.